Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação.
Espero que você, telespectador, internauta que está conosco, tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino, interpretado pelo cantor e pastor Armando Filho, que esteve abrilhantando o nosso Jubileu de Ouro. Hoje, terça-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês, do penúltimo mês do ano de 2021. A partir de agora, a gente está contando a contagem regressiva do ano que está indo embora. Hoje estaremos ouvindo o reverendo Aurivan Marinho, que foi também um dos oradores, e hoje ele estará trazendo a conclusão da sua mensagem no encerramento do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário e do 41º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Queremos antes fazer uma oração por você que está conosco nessa oportunidade. Pai, queremos te agradecer por este momento tão importante, quando nós abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a tua palavra. Fala cada internauta, cada telespectador, através de todo este programa. É o que eu te oro e te peço agradecido, com o perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quero antes lembrar a todos os nossos amigos e diletos irmãos que nós estamos também já nos preparando para o musical natalino, que será realizado no dia 25 de dezembro. Lembrando a todos que o musical natalino faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande. E nós já estamos fazendo os preparativos para esta grande festa do povo e da cristandade. Portanto, você que está agora conosco e reside em Campina Grande, comece a já fazer a contagem conosco para aquele grande evento que será realizado no dia 25 de dezembro, nas dependências da Igreja do Calvário. Nós vamos transformar o nosso templo numa mini cidade, como seja Belém, onde Jesus nasceu, Nazaré, onde ele trabalhou muito tempo com seus pais, como na carpintaria, e estaremos também em outras cidades próximas por onde Jesus realizou o seu ministério. Então você não pode perder, desde o seu nascimento até a sua morte e crucificação. Será um musical intercalado com aquela parte dramatizada, né? A dramatização de toda a história da cristandade, desde o nascimento de Jesus até a sua morte e crucificação. Não perca, portanto, dia 25 de dezembro. Fiquemos agora com o pastor Aurivan Marinho. Porque alguma coisa desmoronou em você e na sua casa. Mas ainda assim, Ele foi o seu socorro. O que estou dizendo é que nem sempre Deus nos impede de passarmos por adversidades. Mas Ele também nunca nos deixa de dar o escape para que enfrentemos as provações. De uma forma ou de outra, Deus é Deus presente na vida da sua igreja. Meus queridos, o fato é que quando nós olhamos para a igreja de hoje, parece que a igreja tem esquecido algumas coisas. Como, por exemplo, o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. O que esse texto nos chama não é indolência, não é um viver cômodo, sem perspectiva, sem relevância, sem compromisso com a vida e com a história, com a igreja e com Deus. Mas o que esse texto nos põe é que mesmo quando nós somos extremamente hábeis, extremamente comprometidos, extremamente trabalhadores, inteligentes, capazes, nada é nada, ou tudo é nada, se o Senhor não for conosco. Nós entendemos que a razão por que essa igreja está aqui hoje
É porque, é claro, não faltou diligência daqueles que a lideraram, mas, sobretudo, não faltou a presença gloriosa daquele que é refúgio, fortaleza e socorro em tempo de tribulação. Porque em tempo de tribulação nós nos damos conta de que somos incapazes de cuidar da igreja do Senhor. Se Ele não usar da graça e da misericórdia, nós mesmos fracassamos. Nesse processo de secularização em que nós vivemos, há muitas pessoas que acham que pode viver sua vida à margem de Deus. Mas há muita gente que vive uma vida religiosa ainda assim como se Deus não existisse. Toma suas decisões, age com toda a autonomia, parece absolutamente autossuficiente, portanto ele é autônomo na sua caminhada, embora invoque Deus, deixa Deus dos seus valores, de fora dos seus valores, de fora das suas escolhas, de fora da sua família, do seu trabalho, e portanto também é um cristão secularizado. Mas esse texto nos diz que nós não nos damos a esse direito, porque tudo é Deus, é Ele quem faz. Mas eu quero ir para o segundo tópico dessa mensagem, que é o seguinte: Deus é a graça que sua igreja necessita em tempos de crise. Quem é Deus para a sua igreja? É a graça, é a fonte de graça que ela precisa para ser igreja. O que a igreja precisa para ser igreja de Deus, ela só encontra em Deus. Toda a graça que a igreja precisa para subsistir, independente da situação, está em Deus. Imagine esse quadro então: os rios, os mares, as montanhas, tudo um caos, ruínas. O que acontece depois de um tsunami? Você olha e só tem o quê? Lixo, cadáveres. E é isso que vai acontecer com Israel, caso o Senaqueribe consiga romper com as muralhas de Jerusalém. Aquilo estará posteriormente como se um tsunami tivesse passado por aí. O salmista contrasta essa possível realidade com o fato de que Deus está agindo, e se Deus está agindo, a graça dele é suficiente para promover algo diferente. E olha só o verso 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. O que o salmista está colocando aqui, não está no caráter literal. Todo mundo que conhece um pouco da geografia de Jerusalém sabe que lá rios não tem. Ao contrário de todos os povos da época que procuravam construir suas cidades à beira dos rios, Jerusalém não tinha rio. Então que rio é esse? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, mesmo quando o mais terrível inimigo ameaça essa cidade. Esse rio é o próprio Deus. E a ideia é que num lugar mais estéril, Deus tem seu rio de graça para trazer frutos, vida. Mas a ideia também aqui é a seguinte: o que mais alguém temia quando uma cidade era sitiada, era ficar desabastecida d'água, comida e água. Pois nessa absoluta possível falta de água, Deus está dizendo: eu serei um rio para vocês. Meus irmãos, quando Jesus entrou em cena, que se encontrou com uma mulher samaritana, cujo coração era um deserto espiritual só,
Ele disse: eu serei para você uma fonte de água viva, e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Mesmo nesse mundo árido que estamos vivendo, nós precisamos entender que Deus é um rio para as nossas almas. Jesus é essa fonte de água viva. E lá na Nova Jerusalém, nas descrições dos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, diz que há um rio que corta a Nova Jerusalém. Portanto, queridos, isso é graça, porque isso aqui simboliza tudo que é verdadeira prosperidade na vida do povo de Deus. O versículo de número 5 diz: Deus, ainda no verso 4, diz: o lugar santo das moradas do Altíssimo. O que o texto está dizendo é que Deus é esse rio, porque o próprio Deus habita entre o seu povo. E o verso 5 diz: Deus está no meio dela. Mais uma vez, a garantia de que Israel não deve temer, de que a igreja não deve temer, porque Deus está no meio dela. Ela não será abalada, Deus a ajudará desde o amanhecer. A ideia aqui é aquela do Salmo 30, verso 5. Daqui a pouco, o dia vai amanhecer. E em um desses dias, vocês vão olhar e não tem mais um soldado de Senaqueribe aí na frente. Deus ajudará desde o amanhecer. Segundo dizem os especialistas no assunto, a noite fica mais escura quando o dia se aproxima do amanhecer. É lá naquele finalzinho da madrugada, que se você estiver lá no sertão, onde não tem energia, e não for noite de lua clara, você vai perceber que a noite é mais escura quando se aproxima o amanhecer. De repente, brota aqueles raios de luz, e aquela noite que chegou a alcançar o seu ápice de escuridão e trevas, desaparece. Às vezes você está passando por uma profunda tribulação, e o tempo vai passando, a noite vai se estendendo, parece que não acaba mais, e você diz: Deus me entregou ao próprio sofrimento, Deus me entregou ao ataque dos meus próprios adversários. E quando você pensa que não, aquela escuridão que só aumentava, dá lugar ao amanhecer de um novo dia. Então, segundo alguns comentadores, é isso que o salmista está enxergando: Deus ajudará desde o amanhecer. Como é bom, irmãos, a gente viver nessa perspectiva. A gente nunca vai estar pronto apenas para o dia bom, mas sobretudo para o dia mau. Vamos passar os piores momentos com a serenidade devida, de modo que essa paz que excede todo entendimento será motivo intrigante para os homens. Eles vão olhar para você e não vão entender de onde vem essa paz, se ele deveria estar em pânico, com medo. Essa paz não depende do que acontece, ela depende de quem Deus é para nós. Quem Deus é para nós. O texto diz que essas correntes alegram a cidade de Deus. Meus irmãos, a alegria da igreja é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo, são suas promessas. Mas deixe eu apresentar aqui a terceira razão, porque eu acredito que Deus é para a sua igreja autossuficiente. Deus é a esperança da sua igreja em tempos de julgamento. Amém? Deus é a esperança da sua igreja em tempos de julgamento. Eu quero que você olhe os versos 6 e 7. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Aqui, meus irmãos,
Lembre-se da Síria, é uma referência. As nações se enfurecem contra quem? Contra a igreja. As nações se enfurecem contra quem? Contra o Deus da igreja. As nações se enfurecem contra quem? Contra os valores da igreja. As nações se enfurecem contra o quê? Contra o evangelho que a igreja prega. As nações se enfurecem. Mas todas as vezes que as nações se enfurecem, Deus decide abalar os reinos. De modo que o texto diz, os reinos se abalam. E aqui é já uma resposta ao furor das nações, contra o Deus da igreja, contra a igreja de Deus. Aí veja o que acontece. As nações se enfurecem, os reinos entram em erupção. E aí, Deus, levanta sua voz e a terra se dissolve. O que significa isso? Todas as conspirações, todos os planos diabólicos fabricados no inferno, estruturados na cultura humana, que vem contra a igreja, Deus dissolve somente com uma palavra. Você se lembra como o mar estava revoltoso lá com Jesus no barco? Ele deu uma palavra, aquieta-te, e o mar acalmou-se. Porque se nem a natureza, os demônios podem resistir uma ordem do Todo-Poderoso, por que você acha que com as nações será diferente? Não será. O fato é que as nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O verso 7 diz: e por que tudo isso acontece? Não contra nós, mas por nós. E por que isso acontece a favor de nós e contra as nações que se levantam contra nós? Verso 7. É porque o Senhor dos exércitos está conosco. É porque o Senhor dos exércitos é por nós. Isso aqui é uma referência de que os exércitos celestiais estão debaixo do controle da soberania do Senhor. Mas isso também aponta para o fato de que não há uma força nesse mundo, não há um poder nesse mundo que subsista por si próprio. Todos os poderes são delegados pelo único a quem pertence todo o poder nos céus e na terra. Então, queridos, o Senhor dos exércitos está conosco. A quem temeremos? O que é que pode nos fazer o homem? E aí eu diria mais: o que é que pode fazer o homem além de nos matar? Você acha que os homens podem fazer mais do que nos matar? Por que deveríamos temer a ele? O texto diz, Jesus fala que a gente deveria temer aquele que pode dar destino não apenas aos nossos corpos na sepultura, mas às nossas almas ao inferno. A esse temamos e não aqueles que apenas nos promovem para o reino celestial. O verso 7 então diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que o Deus de Jacó e não o Deus de Israel? Se Jacó é o antigo nome dele antes da conversão, se Jacó é trapaceiro, se Jacó significa corrupto, esperto, meio brasileiro, desculpa aí. Por que é que Jacó significa isso? E Deus aqui, através da inspiração do Espírito Santo, pelo salmista, cita Jacó. Porque presta atenção. Se apesar de Jacó, Deus admite a possibilidade de ser conhecido como o Deus de Jacó, um trapaceiro, isso significa dizer que esse Deus é de fato o Deus da graça, que nos traz esperança apesar de nós.
Porque se ele admite ser o Deus de Jacó, aí você entenda porque que ele é o Deus seu e o Deus meu. Isso é graça. E é dessa graça que emana a esperança da igreja. Ele é o Deus de Jacó. Você certamente, eu certamente, nenhum de nós é melhor do que Jacó. E o Deus de Jacó decidiu também ser em Cristo o nosso Deus. Temos esperança então de que o agir de Deus não é um agir condicionado às nossas obras, aos nossos merecimentos, aos nossos méritos. O agir de Deus procede, a causa que leva Deus a operar em nosso favor reside no próprio Deus, emana de Deus, é graça, é misericórdia, é bondade. E por isso nós podemos ter esperança mesmo quando Deus está julgando as nações. Se você repousa debaixo das promessas do Evangelho, você tem esperança. Mesmo quando Deus decide mandar tsunamis de caráter mundial, nós podemos ter esperança, porque o Deus de Jacó está conosco. Mesmo que o pior dos inimigos se levante contra nós, temos esperança, porque o Senhor dos exércitos é conosco, é por nós. Eu trago a minha última questão aqui. Minha última questão. Estou pulando aqui, irmãos, para não tomar muito tempo. A quarta e última questão é que Deus é a fonte de poder que a sua igreja precisa em tempos de calamidade. Deus é a fonte de poder que a sua igreja precisa em tempos de calamidade. Eu quero que você observe mais uma vez aí a sua Bíblia e perceba o que está sendo dito aqui do verso 8 em diante. Verso 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Veja aqui, há um convite à igreja, para que a igreja contemple as obras do Todo-Poderoso. Perceba o que Deus tem feito na história. Aí você pode trazer a memória. Como é que ele fez para tirar o povo do Egito? Traz a memória. Como é que ele fez para dar posse da terra prometida? Traz a memória. Que meios ele usou para tirar Israel de volta da Babilônia? O que é que Deus fez para vir ao mundo redentor? E como ele fez esse redentor triunfar o terceiro dia depois da sua morte? Olhe para a história da igreja. Olha para os feitos. Como é que essa igreja chegou até aqui? Como é que ela superou as densas trevas medievais? Qual é a minha esperança em relação a essa igreja? Aqui está a minha esperança. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ou seja, que ele moveu a terra, que ele manifestou o seu juízo, tudo para que suas obras fossem conhecidas. Verso 9, ele acaba com as guerras. Preste atenção, às vezes nós estamos muito inquietos com os acontecimentos da política, da economia e etc. Eu penso que não há motivo para inquietude. Olha só o verso 9, ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Essas eram as armas potentes da época e essas estavam nas mãos dos assírios. E Deus está dizendo aqui para Israel que ele é capaz de transformar qualquer arma poderosa em lixo, em objeto inútil. Verso 9. Aliás, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa passagem aqui, normalmente a gente aplica como uma palavra de ânimo e de consolo à igreja. Mas ela está no mesmo contexto lá da passagem de Marcos 4, quando Jesus disse para o mar: aquieta-te,
é uma ordem que ele está dando às tempestades. Tempestade, pare. E aqui ele está se dirigindo às nações. E está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Reis, presidentes, deputados, juízes, prefeitos, governadores, vereadores, não importa. Você, pastor, empresário, todos quisessem alguma esfera de poder, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Não tente reinar, não tente governar, não tente agir sem a minha mão. Aquietai-vos, saibam que o reinado, o cetro de justiça está em minhas mãos. Então, mais do que uma palavra simples de ânimo e de consolo, é um imperativo divino dirigido sobretudo àqueles que se levantam contra o Todo-Poderoso. E por que é que ele faz tudo isso? Ele faz tudo isso por uma razão. Por que é que ele mandou as 10 pragas no Egito? Para mostrar que os ídolos não são confiáveis, mas ele é Deus, e que todo joelho deve se prostrar, e deve exaltá-lo. Olha o verso 10, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É isso que Deus merece, é ser exaltado. É essa resposta que a igreja do Calvário dá nesses 50 anos, é exaltar o Senhor sobre a terra. E por quê? Aí ele repete para concluir: porque o Senhor dos exércitos está conosco. Quem pode repetir comigo esse verso 11? Vamos lá? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Aleluia! Que pelos próximos 50 anos, que pelos próximos 100 anos, se Jesus não voltar até lá, que essa igreja continue dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Nós vamos exaltá-lo, vamos contemplar suas obras, porque aquele que é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, diz que não temeremos a nada nem ninguém. Deus nos abençoe, Deus seja com essa igreja, com a sua liderança. Agradeço a você, telespectador, internauta que esteve conosco, e não perca amanhã outra vez o programa Opção para a Vida. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem com Deus e até amanhã.